Olá galera, hoje nós vamos falar sobre um Karmann Ghia que não veio para o Brasil, um Karmann Ghia que só foi fabricado lá na Europa e algumas unidades nos Estados Unidos. E também vamos dar uma pincelada na história do SP1 e SP2. Esse é o canal Metaneiro, meu nome é Rodrigo Barbieri e bora pro vídeo. Para poder falar do Type 34, que foi um fracasso da Karmann Ghia, foi um fracasso na verdade da Volkswagen. A gente vai ter que passar pela história do Karmann Ghia clássico e no final desse vídeo eu vou dar uma passada na história do Karmann Ghia TC e SP2. Nos anos de 1950, a empresa que construía carrocerias Karmann pede ajuda para o estúdio Ghia para fazer um Volkswagen novo, um Volkswagen esportivo. Esse Volkswagen é lançado lá na Alemanha em 1955 com motor 1500. Aqui no Brasil, esse Karmann Ghia clássico só foi ser lançado em 1960 com motor 1200 do Fusca. O que acontece? Eles mandavam, tanto na Alemanha quanto no Brasil, um chassi de Fusca para a empresa Karmann montava a carroceria do Karmann Ghia, colocava em cima. Lá na Alemanha eles mandavam só o chassi com câmbio, suspensão e câmbio. Daí eles colocavam o motor 1500 e colocavam a carcaça em cima, que é um motor mais forte, um motor mais potente. Aqui no Brasil eles mandavam com tudo, com o motor completo, então eles só colocavam a carroceria em cima. Ele saiu com o motor 1200 do Fusca, tanto que ganhou uns apelidos. Aqui no Brasil eles gostam de apelidar carro, principalmente os da Volkswagen. Ele ganhou o apelido de Porsche de pobre e de Fusca de gravata. Eu não consigo, eu não tenho maturidade. Bate quinta série com esses apelidos que os brasileiros colocam nos veículos. O Cornovagen, então, pra mim é o melhor. Se você não assistiu o vídeo... Tá perdendo, o vídeo tá muito bom. Sobre Fuscas especiais... Vai saber o que é Cornovagen. Você vai saber o que é Cornovagen. Vai lá no vídeo. Vou deixar aqui na descrição o primeiro vídeo do Karmann Ghia, que a gente aprofunda mais na história do Karmann Ghia clássico e do Karmann Ghia TC. E também vou deixar aqui na descrição do vídeo o vídeo sobre os Fuscas especiais. Em 1970, tanto aqui no Brasil quanto lá na Alemanha, é lançado o Karmann Ghia TC. O Karmann Ghia TC ele é lançado ao mesmo tempo com motor 1600, tanto aqui quanto na Alemanha usa o motor 1600. Só que poucos sabem que no meio disso, em 1961, foi criado um Karmann Ghia que não veio para o Brasil. Era o Karmann Ghia Type 34. Esse Karmann Ghia era a segunda geração do Karmann Ghia que não teve aqui no Brasil. Aqui no Brasil só teve o clássico e o Karmann Ghia TC. Esse Karmann Ghia ele só foi lançado lá na Alemanha. Ele começou com o mesmo motor do Karmann Ghia clássico lá da Alemanha, o motor 1500. Como os Karmann Ghias, os painéis deles também eram todos feitos à mão, o que encarecia o processo de fabricação. Tanto o Karmann Ghia clássico quanto o Karmann Ghia segunda geração, vamos chamar assim o Type 34 de Karmann Ghia segunda geração, eles eram os painéis feitos à mão. O preço de um Karmann Ghia de segunda geração era o equivalente a você comprar 2 Fuscas, isso lá na Alemanha. Em 1966, esse Karmann Ghia de segunda geração, ele para de ter o motor 1500, o motor 1500 sai de cena e começa a usar o motor 1600. O motor 1600 era o mesmo que era usado na linha Type 3 aqui no Brasil, que era Zé do Caixão, TL e Variant. E também o motor 1600 também era usado no Karmann Ghia TC aqui no Brasil. Lá é lançado esse motor já. Ele ainda não era um motor deitado igual da TL, igual da Variant, igual do Karmann Ghia TC. E também que foi usado nos SP2. Ele ainda era motor com as latas em pé. Em 1968, essa segunda geração do Karmann Ghia ganhou a opção, se podia optar por isso e pagar mais por isso, ou podia ter ele câmbio manual, que era o câmbio automático. O câmbio automático ele nunca foi oferecido como opcionais aqui nos Volkswagens A do Brasil. Seja Fusca, seja Brasília, seja Variante, nunca tiveram a opção do câmbio automático. Esse Volkswagen, a segunda geração do Karmann Ghia, embora ele não veio para o Brasil, ele não tenha tido fabricação brasileira,
ele teve fabricação nos Estados Unidos. O interior dele era todo encarpetado. O chão era com carpete, ele era todo encarpetado o carro. Falar nos Estados Unidos, a frente desse Karmann Ghia alemão, esse Karmann Ghia segunda geração, ele lembra muito a traseira dos primeiros Impalas, os Impalas de 1959. Se tu olhar a frente desse Karmann Ghia, a traseira dos primeiros Impala, muita gente fala que é os últimos Bel Air, os primeiros Impala, que tem aquela traseira meio achatada assim, jogando um pouquinho pro lado. A frente dele é bem parecido. Em 1969, esse Karmann Ghia segunda geração, ele sai de linha com 5.000 unidades vendidas na Alemanha. Ele sai na Alemanha para dar lugar para o Karmann Ghia TC. Em 1970 é lançado o Karmann Ghia TC, tanto na Alemanha quanto no Brasil. E ele já herda o motor 1600, embora ele venha com as latas deitadas. As latas deitadas puxando o ar pelo mangueira sanfonada. A mangueira sanfonada era colocada atrás do motor, porque a ventoinha, em vez de ficar dentro atrás do alternador, que no Fusca, a ventoinha no Fusca, ou outros Volkswagen, tipo a Kombi, que tem a motor em pé, eles puxam o ar por cima, onde tem aquelas aberturas aqui no Fusca, tem essas aberturas, eles puxam o ar por aqui, o ar é puxado por uma ventoinha que fica atrás das latas do motor, essa ventoinha faz o ar passar pelos cilindros refrigerando o motor. No motor, o Karmann Ghia TC já não acontece isso, tem uma mangueira sanfonada atrás do motor, porque a ventoinha tá colocada na ponta da polia do virabrequim. Ele aqui, na ponta, tem umas entradas de ar. O ar, para passar por aqui, só se puxasse pela frente do motor. Ele fazia o ar passar por ali, ele era puxado por essa ventoinha, jogava em cima das latas deitadas, jogava por baixo e resfriava o motor. Esse Karmann Ghia, ele tinha 4 entradas de ar na parte de trás. Uma delas era falsa. Essa entrada de ar falsa era uma tampa. O que tinha dentro dessa tampa? Tinha vareta de óleo para medir o óleo do motor. Não precisa abrir o capô para medir o óleo, nem para completar. Você podia abrir ali e puxar a vareta e já verificar o nível de óleo e podia completar por ali também o óleo do motor. As linhas do Karmann Ghia TC foi baseado no Porsche 914. E o Karmann Ghia de segunda geração, eles tiraram aquelas grades dianteiras. O Karmann Ghia clássico, aqui ele tem umas gradezinhas pequenininhas na frente. E eles tiraram do Karmann Ghia segunda geração, o Type 34, eles tiraram essas grades. E no Karmann Ghia TC eles voltaram com as grades. Eles perceberam, devido à sua baixa venda, que na Alemanha só vendeu 5.000 unidades desse Karmann Ghia segunda geração, que foi um erro tirar as grades. E quando lançaram o Karmann Ghia TC, já lançaram com essas grades de novo. Essas grades, elas são mais enfeite do que funcional, embora elas são para as saídas da buzina. O Fusca, aqui embaixo dos Fuscas mais antigos, tem uma gradezinha. Aquela gradezinha, atrás dessa gradezinha tinha buzina. Eles achavam antigamente que se não tivesse uma gradezinha para o som da buzina sair, ele ficaria abafado. Então o Karmann Ghia TC fizeram essas gradezinhas na frente, que parece que tem um radiador atrás, mas não tem, para sair o som da buzina. E o Karmann Ghia TC também teve uma coisa que não teve no Karmann Ghia clássico, embora no Karmann Ghia clássico ele teve junto com o Karmann Ghia TC aqui no Brasil num período. Se você assistiu outro vídeo você ficou sabendo, ele teve essa opção também no Karmann Ghia clássico brasileiro, no alemão. Como ele saiu de linha lá em 1961, ele não teve, e não teve no Karmann Ghia segunda geração, que é o freio a disco na dianteira. Em 1972, a Volkswagen lança o SP1 e o SP2. Qual era a diferença do SP1 para o SP2? O SP1 ele era um pouquinho mais pelado que o SP2 de opcionais. E o SP1 usava o motor 1600 do Karmann Ghia TC. E o SP2 usava o motor 1700 com o câmbio mais longo. Ele tinha uma relação de marchas mais longa e um motor mais forte. A relação de marchas do Karmann Ghia TC é o mesmo que foi usado no Fusca do Itamar. O Fusca do Itamar, que foi lançado em 93 aqui no Brasil, usava a mesma relação de marchas que era usado lá no passado no SP2. A diferença é que o SP2 tinha um motor 1700 e o Fusca do Itamar era um motor 1600 de dupla carburação. Os dois eram dupla carburação, tanto o 1700 do SP2 quanto o 1600 do Itamar.
Painel, tanto o painel do SP1 quanto do SP2, eles tinham marcador de velocidade, RPM, temperatura do motor, amperêmetro da bateria, relógio de medidor de combustível e relógio de hora. No caso, ele era mais completo que o Karmann TC, porque o Karmann TC, aqui ele tinha um medidor de combustível, aqui no meio o velocímetro e aqui um relógio de hora, ou seja, ele tinha a mais que o Karmann TC RPM, amperêmetro, temperatura do motor. E na versão SP2 ainda, ele tinha a opção de ventilação forçada e também tinha na porta do passageiro luz de leitura. Eles falavam que era uma luz de leitura de mapa, porque ele iluminava o colo de quem estava sentado no banco do passageiro. Aqui no Brasil a Chevrolet e a Ford chegaram a usar isso aqui, mas os deles ficavam no teto, era uma luz no teto que iluminava, no caso, o passageiro inteiro ou o motorista inteiro. Em 1974, o SP1 sai de linha só com 84 unidades vendidas. Ele vendeu bem menos, que o povo já batizou o SP, porque a sigla SP é uma homenagem à cidade de São Paulo. A sigla SP de SP1 e SP2 significa São Paulo. Só que aqui no Brasil o povo é meio maldoso e gosta de colocar apelido no carro, que nem eu já falei nesse vídeo. Colocaram o apelido do SP1 e SP2 como sem potência. Aí, se o SP2 já era sem potência e o SP1 tinha potência menos ainda, então o povo, o preço era mais ou menos parecido. Então o povo preferia comprar o SP2, que ele tinha um painel mais completo, tinha ventilação forçada, ele tinha uma iluminação melhor ali, que ele tinha uma luz de leitura na porta do passageiro, ele era um pouquinho mais completo e ele tinha um motor um pouquinho mais forte, tinha uma relação de marcha maior. Então o povo que comprava um SP1 ou um SP2 preferia pagar um pouquinho a mais e ter o SP2. Porque quem comprava um carro desse era pessoas que tinham condição financeira, porque um carro desse você comprava quase 3 Fuscas com o valor de um SP1 ou SP2. SP1 e SP2 ganhou o prêmio de carro mais bonito do Brasil. Embora, para mim, na minha opinião, a sua pode ser diferente, o carro mais bonito é o Karmann clássico. Qual desses dois carros você acha mais bonito? Você acha mais bonito o SP1? Você acha mais bonito o SP2? Você acha mais bonito o Karmann clássico? Você acha mais bonito o Karmann TC? Ou você acha mais bonito algum outro carro da Volkswagen? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Eu acho o Fusca. Eu sou super fã do Fusca. Adoro o Fusca. Na opinião da Ravena, o carro mais bonito da Volkswagen é o Fusca. O segundo é a Kombi. A Kombi é muito fofa, né? Ah, eu adoro. Eu acho linda. Em 1975, a Volkswagen tira de linha o Karmann TC com 18 mil unidades produzidas do Karmann TC. Olha que o Karmann TC ele teve mais unidades que o SP2 produzidas. O SP2 saiu de linha em 1976, no ano seguinte do Karmann TC. O Karmann TC saiu em 75 e o SP2 saiu de linha em 76. O SP2 saiu de linha com 10.206 unidades produzidas apenas. Esse apelido que colocaram dele de sem potência, dizendo que o SP significava sem potência, quando na verdade significava a cidade de São Paulo, meio que atrapalhou as vendas dele. Bem, se você assistiu esse vídeo até aqui, é claro que você gostou desse vídeo. O que você faz quando você gosta de um vídeo? Você senta o dedo no like, você vai de voadora no like. E se você ainda não é inscrito nesse canal, eu te convido a se inscrever aqui nesse canal. Grande abraço, até a próxima. Tchau, galera!